que a gente começou 2024 com a questão dos acidentes aeronáuticos. A gente viu lá no Japão aquele acidente de um avião que pegou fogo e aqui no Brasil um helicóptero com 4 pessoas caiu no Lago de Furnas na manhã desta terça-feira em Capitólio, no centro-oeste de Minas. Das 4 vítimas, uma morreu. Júlia Mendonça Silva Bernardes, de 22 anos, e o piloto Lucas Chaves Ávila foram levados para a Santa Casa de Pinhumi. É isso? Não sei se essa pronúncia é correta. A terceira vítima ainda não foi identificada, foi encaminhada para o Hospital de Passos. O estado de saúde deles não foi divulgado. Já o quarto ocupante da aeronave ficou desaparecido na água e foi encontrado, infelizmente, morto horas depois. A gente está vendo isso acontecer, infelizmente é uma fatalidade. A gente está vendo agora imagens do helicóptero caindo. Alguns especialistas comentaram, claro, numa análise totalmente preliminar, que aparentemente o helicóptero que vocês assistem nessa imagem estava fazendo um pouso de emergência com uma técnica chamada de autorrotação, que é quando o helicóptero tem uma pane no ar e ele simplesmente deixa as hélices planando. É uma forma de pousar em situação de emergência que os helicópteros se utilizam. E a gente vai conversar daqui a pouquinho, já temos, Mel, com um especialista sobre isso no assunto. Na manhã de hoje, a gente tem o nome do nosso convidado aqui, só um minutinho. A gente vai falar com um especialista que vai explicar para a gente. Essa imagem está percorrendo toda a rede social. É um assunto que está na boca aí dos brasileiros hoje, porque é uma imagem de fato chocante, um helicóptero caindo diretamente num lago de Furnas, que é um território ocupado por turistas, em especial nesta época do ano, em janeiro. Para falar sobre isso, a gente vai receber o João Paulo Moracês, que é especialista em aviação. Bem-vindo, João. Eu não escuto o João, não sei se é meu retorno ou se a gente não está com o áudio dele. Você me escuta bem, João? Escuto perfeitamente. Perfeito, agora eu te escuto. Feliz ano novo para você, João. A gente queria entender, com a sua experiência, qual a sua avaliação sobre esse tipo de acidente, porque a gente ouviu no início da manhã hoje alguns especialistas dizendo que isso era um pouso de emergência segundo as imagens. Você concorda com essa avaliação diante do que dá para se tomar de conclusão, claro, de uma maneira totalmente preliminar nesse momento? Olhando as imagens, elas não ficam tão nítidas, tão claras assim, mas dá a impressão que o helicóptero ele faz uma manobra de autorrotação, como vocês haviam comentado, que é quando o helicóptero ele faz uma manobra, ele põe o nariz para baixo e aí ele ganha velocidade, e aí com isso as pás do rotor principal elas ganham velocidade, começam a girar mais rápido, e com isso, no final, ele faz uma manobra que é o flare, que ele parece até que ele faz isso aí no momento final, um pouco mais alto ali no início da manobra. Ele faz isso aqui para amortecer, então, justamente esse pouso, para ele perder, então ele primeiro ganha velocidade, para as hélices girarem mais rápido, para aumentar a sustentação do helicóptero, e depois ele reduz a velocidade antes de vir para o toque no solo, ou no caso aí, na água. Né, a gente começa a aviação, na verdade, esse ano com 3 acidentes, né, muito trágico ouvir esses 2 acidentes de helicóptero aqui no Brasil. Na verdade, esse acidente, um helicóptero que segue desaparecido, mas provavelmente se acidentou, e aquele acidente também lá em Tóquio. Então, a aviação, apesar de tudo isso, ela é muito segura, né? A aviação tem índices mundialmente, não só no Brasil, mas mundialmente falando, tem índices assim muito, muito espetaculares de segurança de voo. Ô João, só para a gente entender, como funciona esse negócio da autorrotação? É quando dá uma pane no ar, no helicóptero, é isso? A gente pode dizer que o piloto desse helicóptero, ele teve a ideia justamente de pousar em emergência na água nesse momento? Não dá para dizer qual que era a intenção dele. Provavelmente ele estava ali, ele não tinha mais opções, né? E o único local que ele teria para fazer o pouso seria na água. A autorrotação, ela acontece quando há uma falha de motor, quando há perda de motor, como a gente fala. Quando o motor, então, ele dá um problema,
Então, você começa, por alguma razão, ter perda de potência desse motor e aí você precisa buscar uma forma de fazer um pouso seguro, o mais seguro possível, né? Então, a autorrotação é justamente isso. Então, você tem um helicóptero, ele tem aquele rotor na parte de cima, certo? Então, quando o piloto ele coloca o nariz do avião do helicóptero para baixo, ele começa a ganhar velocidade, começa a descer, e naturalmente as pás desse rotor principal começam a girar com maior velocidade. Então ele ganha sustentação. E quando ele se aproxima do solo a determinada altura que ele estiver do solo, isso varia de acordo com o peso do helicóptero, com o tamanho da aeronave, uma série de fatores, mas quando ele está a uma determinada distância de chegar ao solo, então ele como se ele freasse no chão, no ar. Então ele muda a atitude dele, ele faz um flare. Então ele se aproxima dessa maneira, tentando reduzir ao máximo justamente essa velocidade para reduzir o impacto dele contra o solo, contra a água, como foi o caso nessa situação. Então, com a autorrotação, se busca justamente um pouso de emergência, né, de uma maneira mais segura possível para você manter a vida de todos ali que estão a bordo do helicóptero. E até a própria cabine, o cockpit do helicóptero, onde estão os pilotos e os passageiros, ele já serve como uma célula de sobrevivência. Então, muito ali do impacto é absorvido pela estrutura, né, para você preservar a vida dos ocupantes. Então, essa manobra ela é utilizada quando há uma perda de motor da aeronave. É uma forma de você chegar no solo com a maior segurança possível. Ô João, o Diego Tavares vai te fazer uma pergunta agora. João, boa tarde, um feliz ano novo para você, um prazer falar contigo aqui no Linha de Frente. João, nós sabemos que você trouxe aí os números a respeito da aviação, enfim, disse que a aviação é muito segura de modo geral e nós sabemos que isso é verdade, mas nós sabemos que também isso é fruto de protocolos muito rígidos que existem em relação às aeronaves. Você acha que todos esses acidentes, com exceção, é claro, do avião lá do Japão, que, enfim, foi um incêndio, mas esses dois acidentes de helicóptero que nós tivemos aqui no Brasil, você pode dizer que isso seria uma violação dos protocolos de segurança para a decolagem dessas aeronaves? E, enfim, não sendo isso, o que pode ter sido que causou esses acidentes? Não dá para saber, tanto no caso do acidente de Capitólio, quanto esse que saiu de Campo de Marte e foi para Ilhabela, não dá para saber quais são as razões do acidente, né? Nós temos algumas imagens nos dois casos que trazem algum indício, mas precisaria buscar assim, quais eram as condições meteorológicas, quais eram as condições da tripulação, quais foram os fatores que ocasionaram isso daí. Pode ser fator humano, pode ser fator mecânico, existe uma série de fatores que contribuem para a ocorrência de um acidente aeronáutico. Então, antes que a gente tenha um relatório do CENIPA, que é o órgão é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea, que é um órgão altamente especializado e reconhecido mundialmente, nós precisamos aguardar, porque nós não sabemos ali o que o piloto estava, qual que era a situação dele, o que aconteceu, se ele teve uma colisão com um pássaro, o que levou a essa situação. A gente sabe que, por exemplo, no caso do helicóptero que está desaparecido indo para Ilhabela, ele não poderia fazer o táxi aéreo. Não sei se ele estava num voo de exploração comercial ou se era um voo particular. Mas a aviação, né, uma curiosidade aqui, em 2022, em termos mundiais, e falando de companhias aéreas, tá? Não outros tipos de voo, aviação geral, aviação executiva, só falando dos voos de companhias aéreas. Todo acidente, toda a perda humana, ela é lamentável, mas foram somente 115 acidentes aéreos, resultando na morte de 233 pessoas. Só que, quando a gente olha para estatisticamente falando, para uma pessoa hoje ter um acidente fatal na aviação, numa companhia aérea, como um passageiro, ela teria que voar todos os dias por 25 anos para conseguir ter um acidente fatal. Então, para você ter uma ideia, quando a gente fala de
de números da aviação mundial de transporte, né? Em 2022 e 2023 em 2022 foram transportados 3,2 bilhões de passageiros em 25 milhões de voos. Significa você evacuar a Índia, os Estados Unidos e a China inteira para algum lugar. Ainda sobra um pouquinho de passageiro para você tirar. Então, realmente, quando você olha a quantidade de voos, da operação aérea, ela é muito grande, ela é enorme, é gigantesca para a quantidade de acidentes e mortes que você tem. Uma curiosidade, né? Só no Brasil, em 2022, nós tivemos 38 acidentes fatais, com 68 mortes. No trânsito, foram 32 mil mortes no mesmo ano, 2022. João, quero te agradecer demais, muito obrigado por falar com a gente, explicar um pouco desse universo da aviação, que está tomando o noticiário brasileiro nesses últimos dias, né, com um helicóptero desaparecido, um helicóptero que caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, o acidente do avião lá no Japão, que vitimou 5 pessoas com morte, e vem trazer um pouco dessas informações que são tão distantes para nós, leigos nesse assunto. Nós falamos aqui com o João Paulo Morales, especialista em aviação. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigado. E só aproveitar aqui o espaço, mandar um abraço para o Palumbo, que eu conheço ele desde que fiz uma matéria com ele lá no Garra ainda, há muito tempo atrás. Forte abraço. Obrigado, meu irmão. Forte abraço, Palumbo. Tudo de bom aí. Tá aí, delegado Palumbo, popstar. Muito obrigado, João. Excelente pessoa. Valeu, obrigado. Um abraço.